Fala pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal LF Investidor e hoje dando continuidade à carteira que eu vou destrinchando aí o meu portfólio e relatórios gerenciais dos respectivos fundos, agora com o VVPR11, um fundo de logística, um fundo fora do radar dos investidores, mas que para mim está sendo uma boa oportunidade no momento. Então você vê de primeira mão fundos fora da modinha, tá bom? Fora do que as casas de research elas costumam apresentar para os investidores, mas fundos sim que têm consistência no seu dividend yield e pode fazer sentido na sua carteira pessoal. Nós temos aqui o dividend yield de 0,73, que se você parar para pensar num tipo desse fundo aí de investimento imobiliário mais para tijolo logístico, está fazendo bastante sentido. Com 70 centavos, patrimônio líquido ainda tímido, 238 milhões. Isso sim, para um fundo na bolsa ainda é pouco. E aí o valor patrimonial de 103, tá bom? Antes de tecer mais comentários, vou ler um pouquinho ali dos números e também as partes mais importantes que eu achei do relatório gerencial. Fica aqui comigo que você vai entender cada parte do relatório gerencial de maneira bem sucinta e direta. Peço também o seu like para fortalecer esse vídeo, ajuda esse canal a crescer mais e mais e também se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Vamos lá, composição da carteira. Quase 92% é imóvel, realmente o pouquinho que tem é em fundos imobiliários e renda fixa, é mais o caixa ali que ele tem, né? Porque se você for ver, 36% do contrato tem vencimentos a partir de 2025, 26% em 2026 e 26% em 2017 e 11% acima de 2035. 2027, tá? Eu falei 2017, 2027. Então seria ali 2025 uma parte, 2026, 27 e 35. 100% dos contratos são atípicos e reajustados pelo indexador IPCA, que tem ficado nas alturas, diga-se de passagem. O número de cotistas ainda é muito pequeno, 1.374 no relatório gerencial, que eu achei muito interessante. A gente vê que a maioria é fundo institucional, então por isso que você não vê grandes flutuações aí no preço. A gente vê a cotação bem morna ali, porque realmente o institucional não fica girando. A gente vê aqui o comportamento da sua cotação, tem sido sim uma queda, mas você vê aqui que tem um ponto aqui interessante na faixa dos R$ 95 que ele está batendo agora, bateu e replicou para cima. A gente não sabe se o próximo movimento vai ser furar essa camada aqui de suporte ou começar a subir ou até mesmo fazer um movimento de lateralização, que eu acho o mais provável, tá bom? A gente também tem, caso ele fure essa camada aqui de 95, em torno de R$ 92 o outro suporte, tá bom? Que eu não acho que deve cair abaixo disso. Então, a perspectiva, na minha opinião, é bem positiva. Você tem aqui uma queda na valorização, 12 meses, só que vocês vão ver no relatório que ele promete entregar um dividend yield um pouco mais adequado ao longo dos próximos 12 meses. Então você vê aqui uma base de cotação que ele nunca variou muito. Então esse fundo aqui você não vai ter aquela surpresa de hora está 110, hora depois despenca para 95, depois sobe para 130, 140, aquela loucura toda. Então você fica com uma coisa mais estabilizada. Você vê que ele sempre esteve muito próximo a R$ 100 e poucas variações. Você vê que ele pagava na casa dos 60 centavos, 63, 65, e agora já se acostumou com a casa dos 70 centavos. Tá bom? Então, o dividend yield dele, base, para mim, é do 0,7 para cima. Então, a tendência, sim, é de subida, eu acho, assim, na cotação, justamente porque esse dividendo está bem adequado para o setor. Com relação ao valor patrimonial, você vê aqui 0,93. Se você for analisar os outros fundos de logística industriais, eles não costumam estar com esse PVP um pouco mais descontado. Eles costumam estar 1%, por exemplo, você vê fundos aí com PVP de 1, tem fundo até com 1,05, mas você não vê 0,93, que é esse PVP aqui, tá bom? A gente vê que o dividend yield realmente é esse, até mesmo por esse site, e a liquidez diária dele
é um pouco pequeno. Então, se você tem aí muito dinheiro alocado, realmente esse não é um fundo para você alocar muito dinheiro. Mas se você tem pouco, que nem eu, por exemplo, então sim, vale a pena talvez prestar atenção. Então, aqui a gente falando de outros aspectos, eu queria chamar a atenção no dividend yield anualizado, que está batendo aqui o patamar de 8,1, que está ali aproximando. Se você for analisar, 8,1 está bem adequado. E se você for pegar os últimos 3 meses, vai dar 2,25. Se você fizer multiplicar por 4, a gente tem aí cerca de 9%. Então, está bem adequado, sim, 9% ali. Aí você vai falar, mas está abaixo da renda fixa. No entanto, você tem ainda uma potencial valorização de 5% pelo seu valor patrimonial. E você não tem isso na renda fixa. Então, você tem ali uma perspectiva bem positiva, na minha opinião, tá bom? Então, a gente vê aqui também que esse dividend yield, ele realmente tem subido, como eu falei, tem subido ao longo do tempo, bem de maneira tímida, mas tem subido. A gente vê aqui que ele tem uma valorização patrimonial, isso que é bom nos fundos. Geralmente, os fundos de logística eles são valorizados patrimonialmente, o que não acontece muitas das vezes com os fundos de laje corporativa, por exemplo. E você tem aqui uma diversificação tanto em estados quanto em ativos. Nós temos 6 ativos, sendo Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Principalmente Bahia está fora um pouco do radar, mas São Paulo e Minas Gerais é bem comum. E você tem aí zero de vacância, isso que é importante. Você tem zero de vacância, o que dá uma previsibilidade muito boa para o rendimento. Então você tem aqui, tem uns fundos que tem uma vacância elevada, esse aqui não. Então você não deve aumentar muito esse rendimento, mas também não vai cair. Isso é muito bom. Aqui só pegando o que é mais importante do relatório gerencial, aqui ele vai falando várias coisas, volume, comparação e fixo, isso aqui eu não acho tão interessante. Aqui ele acrescentou no relatório o mês de aniversário, na verdade ele quer falar do aniversário justamente para falar dos reajustes que eles vão sofrer ao longo de 2021, e o reajuste é do IPCA, IPCA está nas alturas. Aqui a gente vê quais são os valores de aluguel de cada empreendimento. Também chama a atenção esse termo BTS, que é Build to Suit, que na verdade nada mais é do que você construir galpões logísticos já alinhado com o inquilino, mais ou menos atendendo a necessidade do inquilino, tá bom? Então você tem aí geralmente dividendos maiores, porque o inquilino, como você fez uma coisa mais personalizada, ele paga valores maiores, como aqui você vê 400, só aqui já temos mais de 1 milhão. No entanto, você também tem o risco de, se esse inquilino não renovar na revisão do contrato, você perde e aí você sofre um pouco para alugar, tá bom? Então, esse seria o adendo. Eu não posso falar só aspecto positivo. E aqui você tem a porcentagem, já atualizado 31 de agosto, então é bem atual, a porcentagem do valor patrimonial. A gente vê que a concentração deles aqui maior é no 25% aqui no Santa Luzia MG, Minas Gerais, e 23% em Cotia, São Paulo, tá bom? E vamos ver agora aqui essa parte que são as emissões. Ele não costuma fazer muita emissão, então a gente tem a base aí de uma por ano. Somente em 2019 que fez 2, mas então espera-se que ele não faça emissão aí, como o caixa dele está bem tranquilo, até final de 2021, talvez no início do ano que vem ou em dezembro, por exemplo. Ele sim, dependendo do mercado, ele pode fazer uma emissão. Isso é bem interessante para a gente ver que às vezes na emissão a gente consegue ali um desconto. A gente vê uma subida do valor da quantidade de cotistas, e aqui eu chamo a atenção para aquilo que eu falei, a maioria é institucional, sendo 75% institucional e apenas 25% pessoa física. Eu faço parte desse grupo de pessoas físicas que estão investindo nesse fundo, tá bom? Aqui, presença de pregão, volume, a gente vê aqui uma elevação de volume. Eu não sei se foi de institucionais, mas a gente tem um volume aumentando substancialmente, sendo que a cota ela tem ficado travada aí em torno de R$ 95, R$ 100.
e você tem um aumento de volume. Então, não sei o que isso pode representar. O pessoal grafista aí pode falar o que isso representa. A gente tem a média desde o início de 64 centavos. Sendo que se você for analisar, depois tem ali um gráfico que a gente vai ver as revisionais que tem girado em torno de 8%. Então você vê aí a perspectiva no próximo ano seria 64 centavos mais vezes uma valorização de em torno de 8%. Aí você teria em torno aqui de 69, 70 centavos, que é o que ele pagou na última. Então eu acho sim, esses 70 centavos veio para ficar. 70 centavos dividido pela cotação atual, que está quase batendo aí em torno de 96 aproximadamente, daria em 12 meses, multiplica por 100 aqui, você tem aí 8,75, quase 9%, conforme eu falei, que eu acho muito adequado. Tá bom? E aqui você vê cada empreendimento, quando que é o vencimento, depois vai ter um resumo, um release, que é muito importante. Aqui eu chamo a atenção, já falei isso, sobre a quantidade. Ele tem aí da parte corporativa, varejo, logístico, industrial, tá bom? O dividend yield é 8,4, a perspectiva, até mesmo pelo cap rate de 9,4, é que esse dividend yield se aproxime na banda superior em torno de 9%. Você tem aqui contratos atípicos, que são aqueles contratos que, se o inquilino quiser revogar antes do momento, ele vai sair do empreendimento. No entanto, ele vai pagar totalmente o que está devendo até o final do contrato. Então, isso não é jogo. Espera-se que não vá ter realmente uma vacância, porque o contrato é atípico. Você vê uma divisão bem qualitária entre Bahia, São Paulo e Minas Gerais, e também a maior predominância no alimentos e bebidas e aromas e fragrâncias. Alimentos e bebidas eu acho bem mais tranquilo, justamente porque são produtos resilientes, então a prova de crise. Agora aroma e fragrância não, realmente já é uma coisa mais secundária. E aqui a gente vê os vencimentos do contrato, que eu queria chamar a atenção, porque nem tudo são flores. Nós temos 36% dos contratos vencendo em 2025 e 26% em 2026, com 26% em 2027. Só aqui você tem mais de 80%, 85% dos contratos vencendo no médio prazo, não é no curto prazo, porque nós estamos aqui ainda em 2021. Então você tem 2022, 23, 24 tranquilamente pagando esse dividend yield. Já em 2035, 11% de vencimento dos contratos. Tá bom? Aqui eu chamo a atenção para a revisional, que você tem uma revisional aqui agora em setembro, então o dividend yield ele pode aumentar, ou seja, a receita vai aumentar, e em novembro provavelmente também, porque ele já conseguiu aumentar. Isso aqui é falado no começo do relatório, eu pulei, mas já é falado no relatório que eu vou voltar aqui para vocês verem, que ele conseguiu já revisional de 8% no Camaçari, Bahia, agora no último mês, e 9% no Feira de Santana. Então, espera-se sim que ele vai conseguir repassar o preço da inflação. O que muitos fundos não estão conseguindo, ele está conseguindo. Então, ainda temos aí em novembro, em setembro, novembro, porque esse setembro aqui vai ser pago em outubro, e temos ainda em dezembro. Então, você tem aí uma perspectiva de 70 centavos no mínimo de dividend yield, tá bom? De dividendo, e dividend yield aí bem próximo a 0,7 alguma coisa. Muito obrigado pela sua atenção, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho. E até a próxima, pessoal!